acabei de ler o primeiro capítulo, que é o começo do diário do Jonathan Harker. Ele é um cara britânico que vai para Transilvânia a pedido do Conde Drácula. Eu ainda não sei o porquê que ele vai lá, mas só sei que ele é bem inocente, né? Que ele não sabe que o Drácula é vampiro e tal. E tá bem interessante até agora. Já marquei aqui uma frase legal que eu achei. Só compreendemos a verdadeira dimensão de certos horrores quando nos vemos face a face com eles. Enfim, é isso. Vamos continuar. Oi, gente. É quase 00:30. Eu cheguei na página 300 de Drácula. Ou seja, falta só umas 100 páginas mais ou menos pra acabar o livro. E depois são extras que tem nessa edição da Dark Side. E eu tô muito curiosa pra saber o final disso. Na verdade, eu já levei um spoiler na introdução dessa edição, mas sigo curiosa pra saber algumas coisas específicas. Vamos ver se amanhã eu consigo terminar. 100 páginas é bastante coisa, mas eu ando lendo bastante coisa nesses últimos dias. Tenho conseguido ler bastante páginas de Drácula, porque agora tá no ápice, sabe? Que tudo tá acontecendo e todo mundo agora vai tentar impedir o Drácula e oh my god. Faltam 6 páginas pra eu terminar Drácula e eu tô assim... Meu Deus do céu, muito em choque, não tá entendendo. Tá no ápice assim mesmo, tá? Na batalha final, digamos. E eu tô muito nervosa. Meu Deus, tá ventando aqui na minha cozinha. Um clima bem da cidade do Drácula mesmo. Meu Deus. Oh, meu Deus! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maísa do canal Odisseia Nerd e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de Drácula. Como vocês já viram, passou um mini vlog de como foi mais ou menos a minha leitura. Então agora eu resolvi complementar com a resenha. Bom, quem assistiu o meu vídeo de recomendações de leituras para esse mês do Halloween viu que eu iria ler Drácula. E eu finalizei essa leitura e gostei muito mesmo. Bom, Drácula, escrito pelo Bram Stoker e lançado em 1897, é uma das principais histórias de vampiros. A partir dela foram inspiradas diversas séries, diversos filmes sobre esse tema. Mas é claro que não foi a primeira história de vampiro, né? Tanto que aqui nessa edição a gente vê
todas as inspirações que o Bram Stoker usou para escrever a obra. Mas bem, vamos lá. O livro começa então com o Jonathan Harker, que é um jovem advogado, indo até a Transilvânia para fazer os trâmites de as compras de algumas propriedades que o Conde Drácula quer comprar na Inglaterra. Bom, no caminho, o Jonathan já começa a ficar um pouco ressabiado, porque ele vê que a população é muito supersticiosa, muito amedrontada, então ele começa a perceber que eles são bem diferentes do que ele estava acostumado lá na Inglaterra, né? E aí, quando o pessoal sabia, então, que ele estava indo pro castelo do Conde Drácula, aí que todo mundo começava a fazer o sinal da cruz e a rezar, esse tipo de coisa. No começo ele achava até engraçado, mas depois ele começou a achar bem esquisito mesmo. Teve até uma mulher que colocou um rosário no pescoço dele. Ele pensou até em não aceitar, mas enfim, ele não queria ser rude com a mulher, acabou aceitando e depois esse rosário foi até importante pra ele. Aruru quer aparecer no vídeo, Aruru! Bom, então ele chega finalmente no castelo do Conde Drácula, depois de passar por algumas coisas lá. E aí ele é recebido por um senhor alto, nobre, com postura, de bigodes longos e brancos, a pele bem pálida também e vestimenta toda preta. O nariz um pouco proeminente e dentes incrivelmente afiados. Bom, o Jonathan já fica um pouco surpreso também com a aparência do Conde, mas enfim, o Conde é super simpático com ele, super acolhedor, então recebeu ele super bem e então ele tirou um pouco da cabeça todos aqueles sentimentos, assim, todos aqueles pensamentos que estavam incomodando ele no decorrer da viagem. Bom, aí ele começa a perceber algumas coisas esquisitas. Ele nota que ele nunca viu o Conde comer ou beber na sua frente, ele sempre fala que já comeu em outro lugar e tal. Ele repara também que em todo o castelo não tem um espelho sequer, então ele tem que se barbear com o espelhozinho que ele trouxe na viagem. Ele acha isso muito esquisito. Depois de um tempo ele também percebe que só tá ele e o Conde lá, que ele não tem nenhum empregado, nenhum servo para fazer nada. Isso também é esquisito porque o castelo é enorme e o Conde é um senhor, né? Então assim, ele com certeza teria dinheiro para ter quantos empregados ele quisesse. Bom, o Conde então acaba revelando pro Jonathan que ele na verdade não está lá só para fazer o trâmite das compras das residências lá na Inglaterra, mas que o Conde também quer que ele fique um tempo a mais para que eles possam conversar e que o Conde possa pegar exatamente o sotaque, a maneira que os ingleses falam, porque ele queria se mudar para lá. E ele sempre diz que um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Então ele queria, mesmo mudando para a Inglaterra, ele queria continuar com o status dele de senhor, né? De importante, tal, na sociedade. E na época as pessoas eram muito preconceituosas com pessoas de fora, né? Com estrangeiros. Então ele não queria que ninguém soubesse pelo modo dele falar de que ele era de fora. Beleza, o Jonathan não se incomodou com isso, até então ele não estava achando tanta coisa estranha assim a ponto de ficar incomodado de ficar um pouco mais no castelo. Só que deu 2, deu 3 meses e aí, notando cada vez mais coisas estranhas e juntando as peças, ele começou a refletir se ele estava mesmo tão seguro quanto ele imaginava. Bom, até que ele começa a querer investigar um pouco da rotina do Conde, que ele vê o Conde saindo certa vez à noite, e aí, enfim, ele descobre verdadeiros horrores, a ponto que ele percebe que ou ele foge de lá, ou ele morre. Então ele vai tentar fugir. E aí, o livro, ele é narrado em forma epistolar, ou seja, a gente tem cartas, diários, trechos de jornais, para nos levar, né, para nos contar a história. Então, até nesse momento do livro, a gente estava tendo diários do Jonathan Harker para nos guiar. Depois que ele fala que ele ia fugir, a parte de diários dele acaba e a gente é levado para outro lugar. Então agora a gente começa a ver trechos de diários da Mina, que é a noiva do Jonathan Harker, né? Ela lá vai presenciar a chegada do Conde na Inglaterra e várias coisas vão acontecendo.
A Mina tem uma amiga chamada Lucy, que também está noiva, ela tá noiva do Arthur. E coisas estranhas começam a acontecer com a Lucy depois da chegada do Conde. Assim, eu falo chegada do Conde porque nós leitores sabemos que é a chegada do Conde, mas eles lá não sabiam que nenhum estrangeiro tinha chegado, só tinha um navio estranho chegado e um lobo tinha saído desse navio sozinho. Então é isso que eles sabem lá. Enfim, a cada dia que passa, a Lucy fica mais e mais doente, mais pálida, como se ela estivesse realmente perdendo sangue. Daí então, o Arthur, o noivo dela, preocupado, chama o amigo dele, o Dr. Seward. O Dr. Seward vai lá para ver o que está acontecendo, faz uns exames nela, mas não descobre a causa da doença. Então, o Dr. Seward entra em contato com o Van Helsing, que é um médico holandês que, além de médico, ele é professor, advogado, ele tem 1000 funções, ele é muito inteligente, ele é o herói principal da trama. Então, ele vai até a Inglaterra para atender o pedido do Dr. Seward de analisar a Lucy. Bom, o Van Helsing percebe que a Lucy realmente está com falta de sangue e ele faz transfusão nela. Só que ele percebe que se ela passa as noites sozinhas, no dia seguinte ela já está novamente faltando muito sangue. E ele percebe que fica 2 marquinhas no pescoço dela, que não somem. Então ele vai ali, né, juntando 2 mais 2. A partir daí eles vão investigando cada vez mais e a história vai se desenvolvendo. E juntando todos esses personagens, a gente vai ter um grupo que vai lutar contra esse sugador de sangue na Terra. Então de vez em quando vai alternando os pontos de vista, né, no caso vai alternando os diários e tal. E isso é muito legal, eu amei esse tipo de narrativa porque aproxima muito mais o leitor dos personagens. Eu realmente me apeguei muito com eles, me preocupei com eles. No final eu quase chorei, eu fiquei bem emocionada mesmo. E assim, sério, achei que a escrita é muito fluida, não parece que você tá lendo um clássico do século XIX. Nos últimos 3 dias de leitura, eu lia mais de 100 páginas cada dia, então, tipo assim, do meio pro final, eu li muito, extremamente rápido, porque você fica naquela curiosidade de saber logo o que vai acontecer, quem vai morrer, quem não vai, quem vira vampiro, quem não vira. Então, assim, é uma loucura, eu fiquei, meu Deus do céu. Bom, outro personagem que eu gostaria de introduzir aqui nessa resenha é o Renfield, que é um paciente do Dr. Seward. O Dr. Seward tem um manicômio e uma das pessoas que está hospedada lá, que está sendo tratada, é o Renfield. Esse personagem, ele vai ser importante também para a trama toda. Ele tá lá porque ele tem uma teoria da vida eterna. Então, ele acha que quanto mais vidas ele comer, mais a própria vida dele vai se prolongar. E então, por essas e outras ideias meio loucas dele, ele tá lá para ser tratado. Só que acontece que quando o Drácula chega lá, ele começa a exercer influência no Renfield. E essa relação me lembrou muito, 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 gente, quem já leu A Dança da Morte. Essa relação de influenciar as pessoas me lembrou muito a relação do Homem Escuro com as pessoas que ele influenciava. Então, tipo assim, em certos momentos o Renfield fala: meu mestre, meu senhor, eu faço tudo por você e tais coisas assim. E essa relação de servidão, do outro ser o mestre, é muito parecida com o que acontece em A Dança da Morte. E assim, eu acho até que o Stephen King se inspirou em Drácula para fazer isso, porque assim, realmente é muito parecido, gente. Bom, algumas cenas de Drácula são extremamente dramáticas, assim, escritas de forma que realmente pudessem ser interpretadas no teatro. E várias pessoas acreditam que o Bram Stoker escreveu justamente com essa intenção de que a obra pudesse ser adaptada para o teatro. Isso porque o Bram Stoker foi por muitos anos gerente de um teatro, então ele era louco por peças de teatro, louco por Shakespeare, tanto que em Drácula tem diversas e diversas referências a Shakespeare. E essas partes dramáticas foram algumas vezes até engraçadas, assim,
algumas cenas lá dos amigos e tal. Eu até comentei com uma amiga minha, Silmara, como a amizade lá desses personagens era uma coisa assim muito doida, sabe? Você fazia um ato de bondade e a partir disso você podia contar com a pessoa pro resto da vida, sabe? Eles se agachavam e davam as mãos e tudo isso. Bom, eu achei muito legal ler esse livro e fazer as ligações com as obras atuais que a gente tem aqui. Então, o que pode ter sido inspirado nas obras antigas, como Drácula, né? Então, eu fiquei bem ligada em como todos os processos acontecem, quais eram os poderes do conde, como que ocorria a transformação de um vampiro, como que eles morriam. Eu fiquei bem ligada nisso pra fazer a ligação mesmo com o que eu já assisti e o que eu já li das obras mais atuais. Bom, esse livro é um livro de 1897, então tem algumas passagens que hoje em dia já não são muito bem vistas. Passagens, por exemplo, que hoje em dia seriam muito machistas. Mas, como a própria Márcia Luiza, que a Márcia Luiza, gente, ela fez a tradução, ela fez a introdução, o pós-fácil e escreveu as notas desse livro. Então, tipo assim, super expert em Drácula, já sou fãzaça dela. Enfim, ela própria já nos alertou na introdução de que tem passagens desse tipo e que a gente não pode desconsiderar o contexto histórico, porque isso vai ser totalmente injusto com a obra, injusto com o autor, enfim. E eu concordo muito com ela, então assim, eu já fui ler, né, com esse pensamento. Eu sempre leio, quando eu vou ler algum clássico, alguma obra antiga, eu sempre já tenho esse pensamento. Eu sempre considero muito o contexto histórico das obras e dessa vez não foi diferente. Então, assim, é meio impossível não ficar incomodado com essas partes tão explícitas, tão intensas. Mas, assim, eu só tentando não ligar muito, porque realmente não tem o que fazer. Bom, gente, é isso. Esse é um livro que eu recomendo pra todo mundo, pra quem gosta de terror, pra quem é medroso, pra quem não lê muitos clássicos e quer começar a ler, porque ele é bem fácil, bem fluido. Nem parece que você tá lendo um clássico, assim, a escrita é maravilhosa mesmo. Então, fenomenal! Pra vocês terem ideia, eu gostei dele tanto quanto o Frankenstein, e quem me conhece sabe o quanto eu amo Frankenstein. Os dois são muito diferentes, não tem como comparar as histórias, a escrita, é tudo muito diferente, mas eu só tô falando assim, medindo a proporção do quanto eu amo as duas obras. Bom, então essa foi a resenha. Eu também quero recomendar essa edição que eu li da Dark Side. Eu não conheço muito as outras edições desse livro, mas assim, essa edição, sério, eu acho que é perfeita, eu não vejo como melhorar. Essa edição que eu tenho é a imitação da capa original lá de 1897. Então, quando eu fiquei sabendo disso, logo no lançamento da Dark Side, eu já, enfim, sabia que eu queria essa edição aqui, que eu achei essa ideia genial de trazer, né, a réplica da capa original. Os extras dessa edição são incríveis. Se vocês quiserem ver detalhes, vão lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, meu Instagram literário, que eu mostro exatamente todos os extras que tem aqui dentro. São coisas realmente muito interessantes e que agregam muito para a nossa experiência total de leitura. Bom, então é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já leram Drácula ou querem ler. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum mais um vídeo do Odisseia Nerd. E é isso, pessoal. Até a próxima!